Olá, gente, forte abraço. Começando um debatezinho, bate-papo especial aqui. Tudo bem? Williams Will Ferreira. Eu sou Marcos Feijó e hoje nós temos companhia. Que é o assunto, né? É uma fantasminha, sabia? É uma fantasminha. Não tem nome. A gente coloca nome nos próximos debates aí, pode ó. Pode ser Santos, ó. Pode ser Inter. Tá de branco, ó, os santistas aí, ó. Mas enfim, vamos debater a situação da Série A, faltando 5 rodadas para alguns, para a maioria, né? E 6 rodadas para alguns. De baixo ali, que é o nosso assunto de hoje, faltam 6 rodadas para Santos e Fortaleza e 5 rodadas para Grêmio, Inter, Vitória e Juventude. Williams, até a gente preparou aqui, né, os que estão na Berlinda, os jogos que faltam, se é em casa, se é fora, mas eu vejo assim, ó, tem muito a ver com o seguinte, não sei se vale a pena ficar olhando quem pega quem, porque na verdade esses que estão ali, Grêmio 40 pontos para baixo, eles não estão jogando bola, não interessa muito quem vão pegar e quem não vão pegar, né? Eu acho que assim, o que vai fazer diferença agora no final do campeonato provavelmente vai ser os confrontos diretos entre os times do alto da tabela e de baixo. Eu acredito que assim, quem vai ter jogos mais difíceis serão aqueles que vão pegar, por exemplo, quem está disputando o título, o Flamengo, o Palmeiras, ou daqui a pouco uma vaga Libertadores ainda ali está em aberto, talvez Cruzeiro, Mirassol, e quem vai fazer confronto direto. Então ali sim vai ser uma briga de foice entre Inter, Juventude, Santos. Eu acho que esses assim, quando eles se enfrentarem, quem perder vai ser jogos de 6 pontos, quem perder provavelmente vai se complicar muito nessa disputa. Minha opinião, o Sport, não tenha dúvida, caiu, né? Minha opinião que, e aí, né, vem ao contrário do que eu dizia, acho que o Fortaleza não vai ter mais fôlego, o Juventude também não. Então, minha opinião, Sport, Fortaleza e Juventude caíram, fica uma queda em aberto aqui, né? Ou Santos, ou Vitória, ou Inter, ou Grêmio. Acredito que o Grêmio não caia, mas também não vai fazer grande pontuação. Forcei um pouco aqui para o Grêmio chegar aos 47 pontos. Pessoal, deve se livrar com 43. 44 é o ideal, tu não acha? Na verdade, assim, ó, o número mágico sempre foi 45, só que eu acho que a média de pontos e o aproveitamento dos clubes deste ano está muito baixo. Então o Santos mesmo, que é o primeiro dentro da zona, ele está com um aproveitamento bem abaixo do que os outros clubes dos outros anos tinham e que empurravam essa régua para os 45 pontos. Então eu acredito que com 43 ou 44, na pior das hipóteses, o time está salvo. Eu acredito que assim, o Grêmio agora tendo mais 5 jogos pela frente, dificilmente não vai conseguir pelo menos uma vitória e um empate. Então eu tiro o Grêmio dessa briga, mesmo com algumas falhas técnicas, algumas falhas individuais, tipo o Volpi, o goleiro ali, o Kahneman tá falhando bastante, talvez a idade tá pesando. É que o Grêmio precisa de pouco ponto. Né? Mas eu acredito que assim, ó, a qualidade que o Arthur tem e tendo vários jogos em casa ainda pela frente, eu acho que o Grêmio tá salvo dessa disputa. E de todos aqui é o que tá jogando menos ruim, né? Então você fecha que o Fortaleza, a Juventude já caiu junto com o Sport? Já caíram junto com o Sport? Eu acho que o Juventude dessa disputa aí é o único que talvez assim consiga, como ele fez 2 vitórias fora de casa agora, possa ter uma arrancada, talvez chegar ali do próximo dos 40, 41 pontos. Mesmo assim, para eles é muito difícil, porque para chegar a 44 eles vão ter que fazer pelo menos 12 pontos, são 4 vitórias em 5 jogos, é muito difícil conseguir. O que o Juventude tem de vantagem aqui é que tem 3 em casa, Cruzeiro, Bahia e Santos, 2 fora, São Paulo e Corinthians. Claro, a tua introdução, tu falaste sobre o Juventude, né? E que lutam mesmo aqui, Inter, Vitória e Santos. Exatamente, esses são times que ainda tem um fôlego, ainda para chegar nos números que a gente comentou no início ali, falta daqui a pouco 2 vitórias e um empate, 2 vitórias e 2 empates, conseguiriam chegar a essa pontuação. O que está pesando realmente é a questão técnica, a qualidade desses times e o futebol que eles estão apresentando. Eu acredito que o Internacional está pecando muito, eu já ouvi que está tendo até conflitos internos entre os jogadores brasileiros e jogadores estrangeiros. Dizem que os jogadores... Diz que vem desde o caso Bernabé, lá da caminhonete. E existe até jogadores que não estão aceitando bem as cobranças
de fora, externa, tipo, de diretores, dirigentes, inclusive do Alessandro. Então, tipo assim, que anda quebrando o vestiário. Então nesse ponto o Inter tá com um clima muito pesado dentro do time. E o técnico ainda na coletiva vai dizer que futebol não é coisa de menina, e aí já veio um monte de repercussão. E assim, ó, às vezes quando tu não tem nada para falar, é melhor ficar quieto. Então o treinador do Inter, ele nesse momento ele conseguiu queimar o filme com todo mundo. O Inter é um exemplo no futebol nacional, na questão do futebol feminino, então ele questionar, ele jogar isso no ar, eu não sei se foi para tirar o foco ou se foi realmente um preconceito. Ele quis dizer outra coisa, né? Mas pelo amor de Deus, pensa, né? Exatamente. Ele, na verdade, eu repercutiria mais pelo seguinte, não as mulheres se ofendendo, e tem que se ofender, mas eu repercutiria mais o grupo do Inter se ofendendo. Ele chamou o grupo do Inter de meninas. Não, e outra coisa, assim, tipo assim, menininhas, né? Outra coisa que ele poderia usar como termo é tipo assim, futebol é para homens, não para meninos. Para crianças, tipo, tem que ter personalidade para jogar um time profissional, porque o futebol infantil vai jogar contra infantil. Agora, se pegar um time adulto e enfrentar um infantil é outra coisa. Isso ele poderia usar como exemplo, mas eu acredito que o Internacional, assim, tropeçando, cambaleando, ainda tem poder de fogo para se salvar dessa disputa. Eu vejo assim, o Inter, ele corre sério risco. Mas eu vou com a frase do Guerrinha aqui, né? O Inter não cai, mas vai levar um cagaço. Sim, sim. Apesar de que, e vamos falar aqui, não tá fácil pro Inter. Depois da volta FIFA, Ceará lá, Santos em casa, e o Santos antes vai jogar uma partida agora sábado contra o Palmeiras, e o Palmeiras totalmente desfalcado, tem 9 desfalques. O Vasco da Gama fora, olha aí, né? Mas é batível, o Juventude foi lá e ganhou. O São Paulo fora, e o São Paulo não é de matar com em lugar nenhum. Mesmo estando numa má fase. Eu vejo que a vantagem do Internacional aqui, em relação à maioria dos que concorrem, é a última rodada. O Inter pega o Bragantino no Beira-Rio. Para mim aqui são 3 pontos. Pois é. Eu acredito que assim, o Bragantino também deu uma pequena arrancada e conseguiu algumas vitórias contra São Paulo e Corinthians. E eu acho que o Bragantino já saiu dessa briga aí. O que vai pesar muito nesse momento, agora eu acredito que é assim, é o peso da camisa. Mesmo eu não acreditando na questão do peso da camisa, tem uma diferença que é, hoje, você torcedor de qualquer clube do Brasil, se você vai jogar contra um Vitória, ou você vai jogar contra um Internacional, independente da fase que esteja, com qual desses times você vai de peito aberto? Qual desses times você tem mais coragem de encarar, de ir para cima, de tentar fazer o gol? É o Internacional ou é o Vitória da Bahia? Então, nesse ponto, o Inter é um time que os adversários ainda têm um pouco de medo de encarar. Então, isso é um ponto positivo para o Internacional daqui a pouco conseguir pontos, nem que seja empates. O Vitória não, o Vitória já é um time que o time adversário já conta com esses pontos para ele. Então, nesse ponto é o que pode prejudicar. Eu digo assim, quem pode, e no meu ponto de vista, os 2 times mais ameaçados, tirando os que já estão rebaixados, tipo Fortaleza, Sport. Você vai falar Vitória e Santos. Eu diria o Vitória e Santos. O Inter, ele também, assim, mereceu contra o Bahia ter levado o empate, porque tava ganhando de 1-0, segurando o jogo fazendo cera. Ganhando de 2-0, segurando o jogo fazendo cera. Deixou de matar a partida e levou o empate. Então, mereceu, né? O torcedor não merece. O torcedor não merece. Mas então, o Vitória, tá? Que está logo abaixo do Inter, tem 2 pontos a menos que o Inter. Tem o Bragantino fora, e aí não é fácil. Para mim, se fosse em casa, ok. O Sport fora, e aí que tá, né? Já rebaixado. O Vitória vai fazer 3 pontos aqui. O Mirassol em casa, que vai ser a decisão, a Copa do Mundo. O Palmeiras fora, e aí eu não sei qual é a data e como é que vai estar, se o Palmeiras já vai estar campeão ou não, enfim. E termina com o São Paulo em casa, o Vitória, que é com... olha, se depender da última rodada. O Santos tem um jogo a mais, tá? Que é o Palmeiras agora, sábado, ninguém mais joga ali, não joga o Palmeiras e Santos, e é na Vila. E o Palmeiras quebrado. Desfalcado. Mirassol em casa, o Santos tem 2 em casa seguido. Que o Mirassol acho que não vai ter todo esse fôlego o tempo inteiro. Mas aí que tá, é nesse ponto que eu chamo a atenção. Palmeiras e Santos é um clássico, mesmo o Palmeiras desfalcado, eu acho que o time reserva do Palmeiras é mais qualificado que o time titular do Santos. Mas quem está precisando urgentemente de uma vitória é o Santos.
Parece que a gente está sentindo até dentro de campo que os próprios companheiros não estão dando aquela moral toda pro Neymar. O treinador também sentiu. O Neymar saiu e o Santos fez 2 gols. Aí tá, ó, a gente percebe que o time parece que já cansou também dessas benesses que o Neymar recebe. Então daqui a pouco também o time parece que joga mais leve sem o Neymar. E eu acredito que assim, ó, essa rodada pode fazer muita diferença na relação. O Santos perdendo pro Palmeiras, o Vitória conseguindo uma vitória contra o Red Bull, ele vai abrir 5 pontos em cima do Santos. 5 pontos é muita pontuação. Bom, daí depois do Mirassol o Santos pega fora o Inter e é um confrontaço. Isso. Né? E o Inter tá batível no Beira-Rio. O Santos pega o Sport em casa, soma 3 pontos. E pega o Juventude fora, talvez o Juventude já rebaixado. E aí termina com o Cruzeiro na Vila, o que pode ser uma papinha ali se o Cruzeiro já estiver na Libertadores, enfim. E outra que o Cruzeiro na última rodada provavelmente vai já estar com a cabeça na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então termina o Brasileirão no domingo, na quarta seguinte já tem a semifinal da Copa do Brasil. Daqui a pouco o Cruzeiro viu que o que ele tinha pro Brasileirão já foi decidido, já foi resolvido, ele vai entrar contra o Santos com um time reserva. E aí facilita pro Santos. E eu acredito que o Santos ali, os únicos jogos que o Santos tem, talvez uma tendência a vencer seja o Sport e Juventude. Os outros jogos são carne de pescoço. Daí é pouco pro Santos só. Isso aí. Vai para 39 com 2 vitórias. O Juventude tem o Cruzeiro em casa. Juventude também em casa e fora também. Tem o São Paulo fora, tem o Bahia em casa. O Santos em casa, pode ou não ser um confronto direto. E o Corinthians fora. Aí vai depender do que o Corinthians queira ou não queira por lá também. O Fortaleza tem um jogo a mais também, que vai ser agora neste meio de semana, tá? Pega o Atlético Mineiro em Minas. Depois pega o Bahia fora, pega o Atlético Mineiro em casa, pega o Bragantino fora, o Corinthians em casa e o Botafogo fora. O Fortaleza não tem jeito. Não. Dificilmente o Cruzeiro. É muito ponto para ganhar. É muito adversário para ultrapassar. A gente sempre tira como base assim, ó, se usa uma rodada para tirar 1 ponto de diferença. Então ele tem 6 rodadas, ele teria que tirar ponto de muita gente. Daqui a pouco, olha, ele teria que tirar 5 pontos pro Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Teria que o Vitória fazer uma campanha agora desastrosa, Santos desastrosa, Juventude desastrosa, pro Fortaleza querer dar uma salvação. E o Inter desastroso também, né? Também, o que difere em relação ao futebol, o Inter para Santos e Fortaleza, é que esses dois têm um jogo a mais e o Inter joga menos. Né? O Inter tem o Ceará e fora. Perde, ganha ou perde? Ceará fora de casa eu acho que dá empate. Então baita resultado pro Inter. Aí já começa a se salvar. Santos em casa. Aí é que tá o jogo que eu acho que pode matar o Santos e pode salvar o Inter. Eu acho que o Inter ganha. Vasco fora. Empate. São Paulo fora. São Paulo tá numa crise danada, jogando um futebolzinho bem meia boca, mas o Inter também, eu acho que ali, ó, na casa do São Paulo, um empate. E que a gente já falou, tem o Bragantino em casa, que daí se precisar, Beira-Rio lotado. Vai botar o Beira-Rio lotado, provavelmente o Red Bull, o Bragantino, ele não vai ter mais o que disputar, daqui a pouco o Inter vai passar por cima do Red Bull, porque um tem necessidade e o outro não, então pode ser isso. O único problema é que essa questão de time grande não cai. Claro que cai, mas eu quero dizer o seguinte, se o Santos, por isso, levar a fundo, a torcida se mobilizar, todo mundo, a mala branca, a mala preta, time grande não cai, quem que vai cair? Vitória ou Inter? Esta que é a questão. Se o Santos resolver não cair, quem que vai cair? Essa que é a questão. O Grêmio, tá? Que tá com uns 40 aí. Tem o Vasco em casa. Eu acho que não perde. Eu acho que o Grêmio pode fazer o resultado que vai tirar logo o peso das costas e começar a imaginar o que pode disputar ainda. Um Sul-Americano, talvez. Botafogo fora, freguês. O Grêmio é freguês. Botafogo bem. Palmeiras em casa, depende de toda a situação também. Mas aí tem aquele time reserva do Palmeiras que... Só que aí eu digo assim, ó, o Palmeiras, nessa data, eu acredito que ainda esteja disputando o título. Então, daqui a pouco é uma carne de pescoço pro Grêmio, nesse momento. Eu acho que o campeonato vai ser decidido, o campeão, na penúltima ou na última rodada. Então, nesse momento ali, ainda vai estar pegando fogo o campeonato, porque hoje o Flamengo e o Palmeiras têm o mesmo número de pontos.
Então a disputa para abrir vantagem vai ser muito difícil. O Grêmio ainda tem o Fluminense em casa, que eu penso assim, se precisar de alguma coisa, resolve aqui. E tem o Sport fora. E aí, assim, chega lá no Sport, assim, o Grêmio tá precisando de um ponto. Chega lá no Sport, ou até para ali, ou para não cair, ou até para Sul-Americana, né? Aí o Grêmio diz assim pro Sport, ó, tá indo para ir. Por mim pode ir Kahneman. Né? Tá indo para ir e então 5. Sim. De empresto, de 6. Mas... Então assim, ó, tá bom de Série A. Vamos falar um pouquinho da Chape. Tchau, vamos dar tchau. Pega um pouquinho. A Chape o Corinthians não tem mais nenhum 1%, não. Não, mas que tá jogando feio, tá. O único jogo bonito que o Corinthians fez foi contra o Grêmio. O resto, Jesus, eu acho que tu jogou praga. Porque depois do Grêmio, o Corinthians não ganha de mais ninguém. Tchau pra ti, cai fora. A fantasminha, uma fantasminha. Vamos analisar em um minuto a questão da Chapecoense, que a Chapecoense perdeu em casa pro América e eu não me surpreendo, não esperava, não estou dizendo que eu achava que perderia, mas que não ganharia, ou empataria ou perderia, mas a Chapecoense de todos, que tem a situação melhor, o Williams e Internauta, a Chapecoense pega o Volta Redonda rebaixado, não quer dizer que vai ganhar, mas é melhor do que qualquer outra situação. E termina com o Atlético Goianiense, que não tem mais nada, não cai, não sobe. Então, assim, a Chapecoense comparando por exemplo, assim, o Coxa subiu 64 pontos. Né? O Atlético Paranaense 59 e o Remo 59. O Atlético Paranaense deve subir. O Atlético Paranaense joga fora com a Ferroviária e joga em casa com o América Mineiro. O Remo 59 joga contra o Avaí em Florianópolis e pega o Goiás em Goiânia. Não, pega o Goiás em casa, mas é um jogo de 6 pontos. Aí... Vamos lá, esses estão na frente da Chape. Aí tem a Chape, que a gente já falou aqui. Aí abaixo vem o Criciúma, também com 58 pontos da Chape. O Criciúma pega em casa o Botafogo de São Paulo e termina fora contra o Cuiabá. Tá? Que aí tem interesse de queda aqui. O Goiás com 58 recebe o Novo Horizontino, jogo de 6 pontos, e joga contra o Remo no Pará. Olha, a situação do Goiás não é boa. E o Novo Horizontino, que é mais um que pode subir, tem 57, recebe o Goiás, que é jogo de 6 pontos, e termina contra o CRB. Eu não vi qual é a situação do CRB, mas é mais fácil para o Novo Horizontino. Olha, tá com a faca aqui na mão a Chape, né? Eu acho que assim, ó, a Chapecoense ontem, na minha opinião, decepcionou, porque conseguiu encher o estádio para a partida e não conseguiu, praticamente, o América Mineiro não tem mais muita coisa para disputar nesse campeonato, e conseguiu vir aqui em Chapecó e ganhar o jogo. Mas é o América Mineiro. Né, mas a camisa do América está cada vez mais leve, não tem mais aquela coisa de camisa pesada. E eu digo assim, essa derrota da Chapecoense fez o campeonato ficar divertido. Já estava divertido, vai ficar mais ainda. Eu digo ali, a gente tem pelo menos 6 ou 7 equipes para disputar 3 vagas. Eu não garanto ainda o Atlético Paranaense, não garanto ainda a Chapecoense, porque está tudo 59, 58, praticamente todo mundo, 57 Novo Horizontino, então tipo, 2 pontos que dividem 6 equipes praticamente. Eu acho que esse campeonato vai ser muito divertido nas próximas rodadas. Você acha que vai uma carrada de dinheiro por Volta Redonda? Tomara que só seja mala branca. Para quem não sabe, mala branca é tu pagar para alguém vencer. A mala preta, que é ilegal, que é aquela tu pagar para um time perder. Eu espero que, se for para rolar, que seja uma mala branca, que seja um incentivo para os caras ganhar. Mas eu acredito que assim, o campeonato está muito aberto. O único que eu acho que está garantido é o Coritiba. E eu acho que ali vai ter uma diversãozinha no final ali. E eu torço por uma surpresa. Eu gostaria de um Novo Horizontino lá, um Remo na Série A, mesmo sabendo que a força da camisa, a força da tradição hoje do Atlético Paranaense, do Goiás, do Coxa, que já falou que está classificado, e do próprio Criciúma, pesam mais do que o Novo Horizontino e o Remo. Pode dar os 4 do Sul subindo então. Pode, ainda, sim. Né? Segunda-feira tem debate na TV Concorde. Segunda-feira é dia 17? Eu acho que é 14. Agora tu pegou. Nós estamos gravando aqui antes do meio-dia da terça-feira, dia 11, né? Então na próxima segunda tem debate na TV Concorde ao vivo, 8 da noite. Será que estará lá? Será? Williams, tudo de bom. Um abraço. Valeu. Vou enfiar o dedão ali, nem vou tentar o Bluetooth aqui, para não perder tempo. Então é isso, hein? Façam suas apostas. Tchau, tchau. Tchau.